gimnospermas, né? É o terceiro grupo de vegetais. Ela está no grupo também dos vegetais superiores, né? A gente vai ver o que é que ela tem de referente à evolução das pteridófitas. Vou colocar aqui nosso marca-texto. Pronto. A gente vai ver qual relação ela tem com as pteridófitas, as evoluções, né? O porquê ela é mais evoluída do que as pteridófitas e as estruturas que vão surgir a partir desse grupo de vegetais. Então, Gimnospermas é o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Professor, isso aqui é a principal característica evolutiva. Por quê? Porque briófitas e pteridófitas, elas ainda dependem da água para a sua o quê? Reprodução. Então, mesmo elas estando em ambiente terrestre, briófitas e pteridófitas ainda dependem da água. Lembra que eu falei da estrutura reprodutora, masculina, feminina, anterozoide, osfera, né? Já que não, a gimnospermas é o primeiro grupo a apresentar uma característica evolutiva que é independente da água. Ela não precisa mais da água para se reproduzir. Isso quer dizer que a gente pode encontrar gimnospermas em locais secos, locais com pouca água, né? Então temos outro aqui, ó, os representantes, os pinheiros, as sequoias. Existem sequoias que podem atingir mais de 30 metros de comprimento. Araucárias, né, ciprestes, aqueles pinheiros de Natal que a gente vê muito, todas elas são gimnospermas, né? Uma das características que a gente vai ver lá na frente é que nesse grupo de vegetais surgiu a estrutura chamada tubo polínico. Vegetais que possuem o tubo polínico são chamados de sifonógamas. Então, resumindo aqui até agora, né? Primeiro grupo de vegetais a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Vamos lá. Nesse grupo das gimnospermas que vamos encontrar outra característica. É o primeiro grupo de vegetais que vamos encontrar o que? O surgimento das sementes. Plantas vegetais que possuem sementes são chamadas de espermatófitas. Bom, eu coloquei aqui, é bem destacado para vocês. Então, surgiu no grupo das gimnospermas, diferente das briófitas e das pteridófitas, que não possuem sementes, não possuem flores, né? A semente a gente já vai ver a gente já vai perceber uma característica evolutiva. E qual a vantagem, professor, dessas plantas elas possuírem sementes? Ou seja, aumento de dispersão, ou seja, as sementes podem ser levadas para locais bem distantes e germinarem, crescerem, né? Elas colonizar também habitats variados, ou seja, por isso que a gente hoje, gimnospermas, a gente tem em todos os locais do planeta, né? Desde lá nos Estados Unidos até na América do Sul, na África, na Europa, então temos gimnospermas em todos os locais. Né? A semente também ela serve como uma proteção do embrião, porque toda semente ela tem um embrião de uma planta dentro dela. Né? Vou voltar aqui. Muitas dessas sementes alguém já ouviu, o pessoal já ouviram falar, alguns já até viram, né? Essas sementes são chamadas de pinhas. Ela é muito vendida muitas vezes no sul do Brasil, serve como fonte de alimento, tanto para nós, como também alguns animais também utilizam. Essa aqui é uma estrutura, lá na frente eu vou falar sobre ela. E assim como as briófitas e as pteridófitas, as gimnospermas também têm sua fase reprodutora, né, que produz gametas, só que um pouquinho diferente das briófitas e pteridófitas. Então vamos lá. Né? Nas gimnospermas vamos encontrar a fase gametófita, que é a fase que vai, a estrutura que vai produzir os gametas. Lembrando que os gametas podem ser masculinos, como também os gametas o que? Femininos. Nas gimnospermas, o gameta masculino é o próprio grão de pólen, tá bom? Então a gente já vê aqui uma estrutura que já vai aparecer também nas gimnospermas, coisa que não existia nos outros grupos. Né? Então temos o gametófito masculino, que é conhecido como grão de pólen, e temos o gametófito feminino, que é o saco embrionário, ou também conhecido como megaprótalo, tá bom? Mesma coisa aqui. Então lembre-se, fase gametófita, o gametófito masculino,
que é o próprio grão de pólen, o gametófito feminino, que é o saco embrionário, que é conhecido como que? Megaprótalo, tá bom? O esporófito de uma gimnosperma, ele vai produzir o micrósporo, e o micrósporo vai dar origem ao gametófito masculino, que a gente viu aqui em cima, que é o chamado aqui o grão de pólen. O esporófito ele vai produzir também o megásporo, que é uma estrutura que vai originar o que? O gametófito feminino, conhecido também como saco embrionário. Então, olha a diferença de um para o outro, tá bom? Temos aqui outra estrutura, né, que a gente pode dizer que é uma evolução referente aos outros grupos de vegetais, que é a polinização. Polinização nada mais é do que o encontro realizado do gameta masculino com o feminino. O método de polinização das gimnospermas, né, é chamado de anemofilia. Professor, o que é isso? É a polinização realizada pelo vento, ou seja, a reprodução das gimnospermas é realizada pelo ar, ou seja, o grão de pólen é liberado pelo vento para que ele encontre o que? O gameta feminino, para que ocorra a reprodução. Então, a reprodução das gimnospermas é realizada pelo vento. Esse tipo de reprodução é chamado de anemofilia, tá bom? O grão de pólen, geralmente, ele é alado, ou seja, tem estruturas que facilitam que ele possa ser levado pelo vento em direção à estrutura feminina. Então, alado significa que ele tem uma capacidade, uma facilidade muito grande de ser transportado pelo vento. Voltando aqui, né, vamos falar um pouquinho primeiro, sobre um gametófito, o masculino, e depois o gametófito feminino, e depois como ocorre a reprodução de um e do outro. Vamos lá. Então, a planta, né, tem a estrutura feminina e masculina. Vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura masculina que vai produzir o grão de pólen. Uma gimnosperma ela vai possuir folhas modificadas. Essas folhas modificadas, elas têm a capacidade, né? Elas vão formar tipo uma pinha, ou ainda conhecida como estróbilo, ou chamada de microstróbilo. Né? São folhas modificadas que vão produzir umas estruturas, que são essas aqui, ó, chamadas de microesporófito. Então, o microesporófito nada mais é do que folhas modificadas com a função de produzir isso aqui, ó, um microesporângio. O microesporângio, por sua vez, são estruturas que vão produzir o microesporócito, que são estruturas que vai dar origem ao que é o grão de pólen. Né? O grão de pólen é alado, né? Como se fosse uma asa, como falei no slide anterior, que serve para ele ser transportado pelo vento com mais facilidade. Né? Então, essa célula que ela vai sofrer meiose, né? E ela vai dar origem a várias outras células aqui nesse grão de pólen. Tem a célula do tubo, a célula generativa, né? Uma dessas células aqui vai formar esse tubo aqui, ó. Esse tubo é chamado de tubo polínico. É ele que vai levar as células do pólen para fecundar a parte feminina da planta. Então, resumindo aqui, temos aqui uma gimnosperma com folhas modificadas, né? Algumas folhas são modificadas em forma de pinha. Essas folhas modificadas, ela recebe o nome de microesporófilo. No microesporófito, vamos encontrar o microesporângio, que são estruturas que vão produzir o que? O microesporócito, que são células que vão realizar meiose, e essas células vão dar origem a estruturas que formarão o que? O grão de pólen. É um pouquinho complicado no início, mas conforme você vai entendendo cada parte, vocês vão assimilar melhor uma imagem com a outra. E também eu vou colocar um vídeo no Google Sala de Aula, bem animado, em formato de desenho animado, mostrando esse tipo de reprodução, tá bom? Então, já no feminino, vamos encontrar o que? O megagametófito, né? E dentro dele vamos encontrar o arquegônio, e vamos encontrar também o que é a osfera. Esse nome aqui já não é tão incomum para vocês já ouviram falar,
porque é a célula reprodutora feminina. Então, o arquegônio vai produzir essas células, né? E aqui ela vai está relacionada com a reprodução da planta. Então, vamos ver como é que ocorre em cada esquema esse método de reprodução. Aqui no anterior a gente tem o masculino, ó, e aqui a gente tem o feminino, o megagametófito, o arquegônio e a oosfera lá dentro. Lembrando que aqui é o feminino, viu, gente? Então, aqui temos a imagem simplificada, temos duas gimnospermas, né, uma masculina e outra feminina. Temos aqui as folhas modificadas, por exemplo, o cone, né, por isso é aquela estrutura chamada de pinha. Ela vai liberar o que? O pólen no ar. O pólen, na hora que ele encontrar essa estrutura feminina, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a fecundação, porque no pólen nós vamos encontrar o que? O órgão reprodutor masculino, né? as células masculinas responsáveis pela fecundação. Na hora que ele encontra, forma-se o chamado tubo polínico, ocorre a polinização, que é a reprodução das plantas, e isso ocorre a formação logo após ocorre a formação da semente com o embrião. Se ele encontrar condições favoráveis, umidade, sol, ele vai germinar e se transformar em uma nova planta, completando o que? Todo o ciclo. Aqui é a forma simplificada, vamos um pouquinho na imagem mais complexa. Então, aqui temos o estróbilo masculino e temos o estróbilo que? Feminino. O estróbilo masculino vai conter o que? O microsporófilo e o microesporângio, que vai produzir o que? Células, os micrósporos, células que vão dar origem ao grão de pólen. O grão de pólen vai possuir células reprodutoras, né, com a capacidade de fecundar o gameta feminino. Professor, como é que elas são transportadas a partir do vento? Porque o principal meio de reprodução das gimnospermas é o que? O vento. Então, quando o vento levar esses grãos de pólen e ele encontrar o estróbilo feminino, essas células aqui do pólen, ela vai dar origem a um tubo que vai encaminhar a célula masculina em direção à célula feminina. Esse tubo aqui é chamado de tubo polínico. Então, o tubo polínico vai encaminhar essas células aqui, ó, as células espermáticas de um local, de dentro do grão de pólen, para o interior da estrutura feminina. Ocorre a fecundação da oosfera, né? E com a fecundação vai ocorrer o que? A formação de embrião dentro da planta. Ela vai ser revestida por uma substância nutritiva, que é o endosperma, que vai dar origem ao que? A semente da gimnosperma. Quando ela encontrar em local favorável, umidade, temperatura, ela vai germinar e formar uma nova planta, completando o que? O ciclo, tá bom? No próximo slide eu coloquei aqui, mostrei para vocês, ó, o estróbilo feminino, é a pinha. Ele é muito utilizado que em Natal, né? O pessoal coloca como árvore de Natal, principalmente às vezes até só essa estrutura aqui como decoração, como enfeite. Então ele é muito utilizado. Então essa parte aqui é a parte reprodutora da gimnosperma. A gimnosperma tem uma importância muito grande. Primeiro que ela produz o pinhão, né, que é uma semente que serve de alimento. Ela é utilizada na indústria de madeireira, né, a maioria das árvores são de excelente qualidade, por isso que muitas gimnospermas hoje estão em extinção, muitas já foram extintas pelo desmatamento, porque sua madeira é muito utilizada, é muito procurada. É utilizada na fabricação da celulose, né, matéria-prima do papel, na alimentação, como eu falei para você, um exemplo, o pinheiro do Paraná. Muitas gimnospermas elas são usadas como ornamentação, principalmente na época do Natal, né, as próprias árvores de Natal, os pinheiros, pinheiro do Paraná, todos eles são gimnosperma. Muitas gimnospermas produzem substâncias que são utilizadas, né, na medicina fitoterápica, né, terápica. Temos uma planta chamada de ginkgo biloba, muito utilizada no Japão, né? Ela tem um efeito antioxidante e também de calmante.
É uma planta que ela tem muita quantidade no Japão, né? Ela lá é um símbolo de esperança, né, para o pessoal do Japão, porque ela, na época da Segunda Guerra, quando explodiram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, poucas plantas sobreviveram. E uma dessas poucas plantas foi a ginkgo biloba. Então, até hoje ela é utilizada, ela é referência, ela é utilizada, foi comprovado como medicamento, calmante, antioxidante, também pelos japoneses é um símbolo, essa planta é um símbolo de esperança, superação, paz, e ela nada mais é do que uma gimnosperma. Temos outras aqui, ó, araucária, os pinos. Aqui eu coloquei mais outra imagem do estróbilo, né? Temos as chamadas sequoias gigantes, muito comum lá no Canadá, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil temos as chamadas cicas, que são pequenas. As sequoias elas podem atingir alturas muito grandes, né? São plantas muito altas. As maiores plantas do mundo são as gimnospermas, tá? Temos outra sequoia, olha só o tamanho dessa sequoia em relação ao carro. Temos a semente aqui, coloquei algumas imagens, né? Os pinheiros, os pestres, todas elas são gimnospermas.